Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, gente. Deixa eu acertar aqui só a conexão do Instagram e a gente já começa a nossa live de hoje. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre autoimagem. Um dos pilares da autoestima aí, né? Vamos conectar o pessoal do Instagram aqui. Minhas amadas queridas. Enquanto o Instagram vai conectando aí, eu vou falando um pouquinho da repercussão da live da semana passada, que foi incrível. Foi realmente emocionante, muita gente compartilhou aí, foi sensacional. A Adri já tá aí, a Mai também, boa noite, a Ismênia também tá aqui, boa noite. Povinho, assim, querido, né? Querido mesmo, que acompanha a gente. Eu acho que eu não teria força, não teria ânimo se não fosse por vocês. Boa noite, Mai. Que saudade, gente. Olha, eu só tô colocando o título aqui, daí eu já vou me abrir meu coração com vocês. Ai, boa noite, Ismênia, boa noite, Dri, boa noite todo mundo, boa noite do pessoal do YouTube também que tá aí. Hoje, terça-feira é um dia muito... Eu vou contando aqui uma historinha, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá? Terça-feira é um dia muito corrido para mim, gente. Boa noite, Fer, boa noite, Sil. Terça-feira é um dia muito corrido para mim, é o dia que eu tenho mais paciente, eu preparo o conteúdo da live, enfim, é um dia assim bem cheio para mim, bem corrido. Só que hoje é um dia especial por dois motivos. Um, porque minha filha mais velha vem de Curitiba hoje, então depois da live, acabando a live, ela chega aqui, então estou bem feliz por causa disso. E também porque hoje eu fiz uma live íntima, vamos dizer assim. Uma live com umas amigas minhas, umas amigas que eu conheci quando eu morei lá no México, só que uma já tá morando nos Estados Unidos. Não sei se elas estão aí, a Ju e a Ká, mas eu vou mandar... Minha mãe tá aqui, ó, beijo, mãe! A audiência da mãe, né? Enfim, então hoje eu fiz essa live, a gente fez uma reuniãozinha, conseguimos encontrar, né, essas três amigas, uma tá no México ainda, e a outra tá nos Estados Unidos, mora lá na Flórida. E a gente conversou, a gente bateu papo, a gente falou de coisa séria, a gente falou de coisa de bobeira, e eu percebi o quanto eu precisava disso, né, por causa da pandemia, eu me mudei para cá, para o Brasil, e também a pandemia não permite a gente aglomerar, né? Fazer tantos encontros assim. Mas eu percebi, e não tenho, né, vergonha nenhuma de falar assim aqui para vocês, o quanto eu sinto falta desse contato. E daí eu fiquei pensando durante o dia, nos intervalos que eu tive de atendimento, eu fiquei pensando assim... o quanto me faz bem essa live de terça-feira, sabe? Porque eu me encontro com vocês aqui e eu sempre falo, né, que me motivo com vocês, porque a gente mergulha nos assuntos invisíveis, né? Semana passada a gente começou falando daquela frase lá do livro do Pequeno Príncipe, né, que o essencial é invisível aos olhos.
O importante é invisível aos olhos. Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de psicologia, de emoções, sentimentos, autoestima, a gente fala de coisas invisíveis. E é impossível. Boa noite, Fer. O Jeff também tá aí. Boa noite. Quando a gente fala de coisas impossíveis, é impossível a gente não se envolver, a gente não sentir, né? E eu literalmente sinto a energia aí do outro lado. E eu fico pensando assim, o quanto eu preciso disso, o quanto isso faz bem para mim. Ou cada comentário nos posts que eu recebo, ou os comentários nos directs. Sinceramente, eu acredito assim que isso tem me mantido em pé, sabe? Boa noite, Mu. Isso tem me mantido em pé nessa pandemia que obriga a gente a ficar dentro de casa, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui toda semana. Hoje eu comecei também a transmitir ao vivo no YouTube, então logo vou ter um povinho aqui do YouTube também, né? Então, aproveitei esse tempinho para o pessoal entrar aí para agradecer o carinho. Não é palavra ao vento, não. É de coração. Acho que os encontros que eu tenho com vocês aqui nas terças-feiras é o mais próximo de uma reunião social que eu estou tendo, né, ultimamente. Então, eu fico bem grata. Então, vamos lá, né? Vamos falar do nosso tema, né? Vamos falar hoje sobre autoimagem, sobre a ditadura da beleza, como que é isso, né? Qual que é a importância disso? Só que não faz sentido se vocês não participarem, não faz sentido se não fizer sentido para vocês. Então, me perguntem, vão anotando as perguntas de vocês aí, conforme vão surgindo dúvidas, vão surgindo perguntas, vão anotando, escrevendo. Acho que esse aqui é um espaço de troca, né? É um espaço, assim, que, nossa, para a gente estar aprendendo, né? Uma com a outra. Semana passada eu falei aqui para vocês que às vezes eu tenho vontade de convidar vocês aqui para dentro da minha casa, né? Ah, não foi na live. Foi nos stories, depois da live. E é verdade, gente. Realmente é verdade. Eu sinto isso. Então é gostoso, né? É gostoso essa troca. Eu agradeço, né, o carinho de vocês. E saibam que a recíproca é verdadeira. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, desse assunto, né? Que é tão importante aí para nossa autoestima. Hoje eu estou com o quadro aqui, eu vou tentar desenhar, porque eu acho que eu sou uma pessoa que penso, que desenvolvo o raciocínio ou desenhando ou escrevendo. E eu acho que talvez ajude alguma de vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho aí sobre a constituição da nossa autoestima e essa esfera tão importante da nossa autoestima, que é a autoimagem, né, gente? Por que eu coloquei esse título de espelho, espelho meu, né? Para essa frase, espelho, espelho meu, a gente pode completar ela de maneiras muito diferentes. E para quem viu meus stories hoje, talvez não se choque tanto com o que eu vou falar agora. Mas a gente pode completar assim: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeitos do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém tão baixinha quanto eu? Espelho, espelho meu, existe alguém tão gordinha quanto eu? Né? Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? Como é que está a nossa relação de amor com a nossa autoimagem? Com o reflexo que a gente tem da gente no espelho, né? E isso é muito mais psicológico, emocional, eu gostar do que eu vejo ali, do que físico. Porque existe muitas mulheres lindíssimas que são lindas, e elas sabem que são lindas, mas elas não se sentem lindas. E é muito diferente a gente saber que a gente é linda, bonita, do que a gente se sentir linda.
Interessante isso, né? Os homens, se tiver homem assistindo aí, vai falar, nossa, como mulher é complicado. Né? Como que mulher é complicado? Você tá vendo que é bonito, né? Por que não se sente bonito? Quem dera fosse tão fácil assim, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema hoje e a gente vai entender por que a gente fica tão como se fosse um cárcere, né? Como se fosse uma cadeia, uma gaiola da beleza e a gente fica em função dessa autoimagem. Eu vou aproveitar, vou contar uma história para vocês de uma moça que eu acompanhei uns anos atrás e eu tenho autorização dela para compartilhar a história dela. Mas, de qualquer maneira, eu vou trocar o nome, né? Por respeito à história, respeito a ela, a família dela. O nome fictício que eu vou dar para ela é Sara. E essa menina, ela desde muito cedo, ela começou a trabalhar no mundo da moda. Ela tinha quase 1,80 m de altura, ela tinha 1,79 m de altura, e para mim isso é incrível, porque eu sou baixinha. Quem me conhece aí pessoalmente sabe que eu sou baixinha. E eu achava ela uma moça linda, né? Eu comecei a acompanhar ela tinha 15 anos mais ou menos, quase 16, e eu acompanhei ela durante alguns anos. E ela tinha um problema muito, muito, muito grande com o nariz dela. Ela trabalhava no mundo da moda, ela era uma modelo de passarela, né? E ela, enfim, ela não gostava do nariz dela. Ela tinha que fazer uma cirurgia plástica de todas as maneiras. E eu acho que a cirurgia plástica, ela pode ser benéfica. Eu não sou contra a cirurgia plástica, tá? Mas, às vezes, é importante um acompanhamento, um acompanhamento com um profissional, para ver se o problema é exatamente o nariz da pessoa. Às vezes a pessoa quer aumentar o seio, será que realmente o problema está no seio? Ou diminuir o seio, né? Então eu acompanhei o caso dessa moça e, enfim, ela era uma pessoa próxima, né, da minha família. Eu não atendia como psicóloga, mas eu acompanhei bem de perto. E o que aconteceu? A mãe precisou assinar para ela fazer a cirurgia no nariz, para diminuir, né? E ela aguardou isso por muito tempo, porque a mãe não era a favor de conceder, né, de permitir essa cirurgia, porque ela era de menor. E ela, enfim, acabou fazendo a cirurgia. Houve um erro, não sei, era um cirurgião famoso, era um cirurgião muito bem conceituado, mas o nariz dela ficou torto, né? Ficou torto para o lado. E, enfim, foi desastroso, né? O efeito, inclusive efeito emocional, principalmente nela, mas nas pessoas da família dela. O meio que ela vivia era um meio muito tóxico, era um meio assim de amizades muito tóxicas, muito interesseiras, e tinham amigas que se fingiam se compadecer dela, mas na verdade estavam felizes que ela não estava ali por algum tempo concorrendo, né, nos concursos, nas passarelas, enfim. E só sei que ela foi arrumar o nariz depois que ficou torto, e, enfim, ela teve que mexer tanto no nariz que o nariz dela foi ficando pequenininho, 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 e, enfim, nunca mais voltou ao normal, né? Ela olhava pro espelho, ela não se reconhecia naquela imagem ali, e, enfim, ela acabou desistindo da profissão de modelo, e acabou acontecendo muitos outros fatores, né? Muitos outros fatores na vida dela que contribuiu para ela abandonar essa carreira. Mas por que eu tô contando essa história para vocês, né? Só pensar assim que eu sou contra a cirurgia estética. Eu não sou, tá? Não sou, pelo contrário. Eu acho que se for fazer bem, né? Tudo que for fazer bem pra gente, a gente precisa buscar. Mas, no caso dessa moça em específico, o problema dela não estava numa cirurgia plástica, o problema não estava no tamanho do nariz dela, né? E o que a gente vê hoje em dia, com muita frequência, é as pessoas buscarem desenfreadamente
né, saciar uma falta dentro delas, uma falta que muitas vezes é ligada à autoestima. As pessoas pensam que arrumando alguma coisa nelas, no corpo delas, vai trazer essa paz, vai trazer essa satisfação, vai tampar essa falta, né? Na psicologia, na psicanálise, a gente fala de falta. E, às vezes, ou na grande maioria das vezes, isso acaba aumentando mais ainda esse buraco, né? Acaba prejudicando muito mais essa saúde emocional, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero desenhar aqui para vocês, e eu quero saber se vocês vão enxergar. Eu preciso que vocês coloquem um okzinho aqui para mim, para ver se dá para ver o desenho aqui. Como que é constituída a nossa autoestima, tá? Vou colocar aqui um bonequinho. Aqui, ó, você criança aqui, tá? Você é um bebezinho. Essa daqui é sua linha da vida, tá? Ó, tá tortinho, mas é a linha da vida. E aqui é você adulto, tá? O que que vai acontecendo aqui? Você é bebezinho, tem uma chupetinha aqui. E pai, mãe, família, amigos, toda a situação em volta de você vai constituindo a sua imagem corporal, a sua autoestima. As pessoas, ai, que bonitinho, ai, que fofo, ai, que lindo. Vamos pôr essa roupinha aqui para sair, vamos se ajeitar. E assim que as pessoas vão desenvolvendo, né? Então, às vezes, acontece coisas para elevar a nossa autoestima, coisas para elevar, e tem coisas, às vezes, que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência, que vai oscilando, né? Essa autoestima. Na adolescência, a gente passa por situações que faz a gente não gostar muito da nossa autoimagem. Na própria infância também, né? Existem crianças que são cruéis, né? Então, às vezes, enfatizam uma coisa que a gente tem, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu usava óculos. Desde muito cedo, 8 para 9 anos, eu usei óculos. Eu usava 6 graus num olho e 6,5 no outro. Então, eu era 4 olho, né? E hoje em dia até existe um movimento para bullying, para essas coisas, mas naquela época não era assim, né? Então a gente vai crescendo com essas angústias, com essa insegurança com relação ao nosso corpo, à nossa imagem. E a criança, né? Eu acho que tem pedagoga aqui me assistindo. Eu acho que a Ismênia é pedagoga, né, Ismênia? Coloca um joinha aí para mim se você ou se tem mais pedagogas aí me assistindo. Eu falo isso porque vocês vão confirmar aí para mim o que eu vou falar. A criança, ela aprende por repetição, né? Ela compara ela com o outro e ela se situa no mundo através do outro, através dos adultos, das pessoas referências, responsáveis por ela, né? Então, ela vai aprender, ó, assim, a Ismênia é pedagoga, eu lembrei, viu? Então, a criança, ela aprende por comparação, né? Ela vai aprender a comer, ela vai aprender, enfim, né? Claro que a gente está ali auxiliando, cuidando, tudo, mas uma das principais formas da criança estar aprendendo é por comparação, por imitar, né? E o que vai acontecendo nessa linha aqui do desenvolvimento? Porque isso aqui é uma linha de desenvolvimento, viu, gente? Eu não desenho bem, mas, por favor, imaginem. Imaginem que isso aqui é vocês bebezinho e vocês adulto aqui. Nessa linha de desenvolvimento aqui, nós vamos aprendendo, nós vamos imitando, né, outras pessoas, outras crianças, e a gente vai aprendendo como se comportar, a gente vai se olhando no espelho, a gente vai aprendendo a gostar da nossa imagem ou não. E o que é o normal, né, o esperado? A gente vai chegando perto da adolescência e nós vamos se individualizando, não no sentido de ser individualistas. Nós vamos constituindo o nosso eu, nós vamos formando a nossa personalidade, nosso caráter, né? Então, nós vamos nos tornando a gente mesmo.
de acordo com tudo aquilo que a gente viveu, com a nossa experiência de vida, com tudo que a gente passou, ó, sim, de acordo com tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente passou, as experiências boas, experiências não boas, experiências ruins, se a gente escutou que a gente fazia coisas direito, se a gente foi elogiado quando a gente fez coisa boa, isso vai fortalecendo, né, a nossa autoestima, e é assim que se dá o desenvolvimento. Só que vai chegando, né, uma fase da vida, geralmente na adolescência isso acontece, nós vamos nos individualizando. A gente não vai precisando tanto dessa afirmação do mundo, essa afirmação de eu sou bonita, de eu sou legal, né? O adolescente, ele se reconhece no grupo de amigos, mas isso vai se consolidando a partir daí. E aí que mora o perigo, principalmente na era que a gente vive, né? Na era que a gente vive, nessa era de tecnologia, né? Onde a gente tem um excesso muito grande de informação do que é bonito, do que é esperado, né? O padrão de beleza. Por isso que eu gosto muito do termo ditadura da beleza, porque é muita coisa imposta na gente. Hoje em dia, essas coisas estão tão deturpadas e muitas pessoas não se dão conta disso, que o modelo ideal de beleza são pessoas magésimas, são pessoas extremamente magras, pele e osso. Uma modelo para, né, enfim, para seguir carreira, tudo, ela precisa ter 20 quilos a menos do que uma pessoa normal, né? De acordo com a altura, né? O percentual de, por exemplo, uma pessoa de 1,70 m, ela tem que ter mais ou menos uns 50 quilos, né? Se não for mais. Então, para essa manutenção pele e osso, ela precisa se sacrificar muito, né? Então, é uma ditadura, né? É uma ditadura de beleza. E não só os modelos, nós que somos normais, baixinhas, gordinhas, enfim, né? Das nossas individualidades, isso também acontece, né? Então, vamos lá. Essas informações vão vindo, né, no nosso, vão constituindo quem a gente é, experiências boas, experiências não tão boas, e a gente precisa ir se desapegando da afirmação do outro. Quando eu chego na idade adulta, eu preciso estar segura de quem eu sou. Eu preciso estar confiante de que eu sou bonita, de que eu preciso me arrumar, de que eu... Enfim, de que tem dias que eu não vou estar a fim de me arrumar e vai estar tudo bem, né? Mas, hoje em dia, nem sempre acontece isso. Por quê? Porque existe um padrão imposto por nós, externos de nós, de fácil acesso, né? Que é praticamente jogado goela abaixo para a gente, de padrões de beleza, de padrões do que é belo, né? Quem disse que a beleza ideal é uma modelo extremamente magra, né? Se a gente for parar para pensar, isso é extremamente cruel com as mulheres. Não só com as que estão vivendo aquela situação ali, mas com a gente também, que às vezes a gente acaba seguindo essa moda, seguindo esse padrão, seguindo esse ideal estético que a gente nunca vai conseguir atingir, né? E colocam pra gente que existe um critério universal de beleza, de pele perfeita, de cabelo perfeito, de cor de pele, de altura, né? E a gente vive nisso como se fosse algo normal. Mas não é normal. A gente não precisa aceitar que algo externo de nós venha dizer o que é padrão de beleza, né? E é aqui que eu quero chegar com vocês. Quem que tem que colocar o que é padrão de beleza? Se eu tenho a minha história, né, a minha história de vida, desde que eu nasci, desde criança, eu vivia situações únicas que constituíram o que é bonito para mim.
E por que que algo externo a mim hoje, que eu sou adulta, precisa ditar o que é moda, o que é bonito, o que é belo? Algo externo de mim. Estão acompanhando até aqui? Dá um joinha aí para mim. Boa noite, Tatiane, Elisa, boa noite, Andréia. Para quem entrou agora, a gente está falando sobre o ideal estético, sobre a autoimagem, sobre como eu me enxergo, né? O que que é... Ah, um joinha. Obrigada, que bom, estão acompanhando. Sim, a Dri, beijo, Dri, uma querida. O que tem sido colocado como belo? Boa noite. O que tem sido colocado como belo? O que é moda? O que é aceitável? Né? O que isso interfere na nossa autoestima, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês, eu já para quem acompanha as lives aqui, já entendeu um pouquinho o conceito de autoestima, mas para quem não está, eu vou colocar um desenho aqui, tá? Então, a autoestima, ela é basicamente, vou pôr aqui em cima, ó, 3 coisas, tá? Vou colocar um círculo aqui, uma flechinha. A autoestima, ela é dividida em 3 esferas. A autoestima espiritual, a autoestima física e a autoestima mental. Nós somos mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. Não tem como eu alimentar a minha autoestima exterior apenas se eu não alimento minha mente, corpo e espírito, tá? Eu vou separar isso num outro desenho para vocês entenderem aonde eu quero chegar e o que eu quero explicar sobre autoimagem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse 3 potinhos, tá? Mente, corpo e espírito. Autoestima mental, espiritual e física. Se eu sou uma pessoa que considero que para eu estar bem, para eu estar feliz, para eu estar me sentindo útil, bonita, eu preciso ir no shopping e fazer comprar sapato. Gente, eu adoro isso, não tô criticando, tá? Só tô dando exemplos, por favor. Só para ficar claro. Se para eu me sentir bem, eu preciso comprar, parecer, ter, né? Ou sempre estar maquiada, ou sempre estar, enfim, em função do meu exterior, eu vou começar a alimentar aqui, ó, coisas do meu corpo, né? Coloco coisinha. Todo dia eu venho aqui, faço unha, né? E as outras esferas, né? Não tem equilíbrio. Para a gente ter equilíbrio, a gente precisa alimentar as 3 esferas. Para nossa autoestima ser uma autoestima vivida, uma autoestima prática, eu preciso alimentar as 3 esferas. Porque, inevitavelmente, nós somos mente, corpo e espírito. Então, se eu me preocupar apenas com o meu exterior e achar que eu fazer uma cirurgia plástica vai resolver todos os meus problemas, eu vou estar me enganando, né? Se eu fizer uma cirurgia plástica para agradar o meu marido, para agradar o meu namorado, eu vou estar criando mais um problema para mim. É aí que eu estou querendo chegar. Para a gente se sentir bem com a nossa autoestima física, né? Com a nossa aparência, com a nossa autoimagem, eu tenho que me cuidar, eu tenho que comprar uma roupinha, um sapato novo, claro, né? Que nós gostamos, nós somos mulheres, enfim. Mas eu não posso esquecer das outras esferas da minha vida, que é a mental e a espiritual. É um conjunto de coisas. E o que me preocupa hoje em dia, nessa ditadura, nessa imposição de padrões de beleza na nossa vida, é que
esses padrões são vendidos para a gente como soluções das nossas vidas, sendo que eles focam numa esfera do ser humano, e nunca vai preencher o buraco. Se eu não cuido da minha parte espiritual, né, como a gente falou na semana passada, se eu não me sinto amada pelo Criador, se eu não cuido da minha parte mental, da minha saúde mental, enfim, né, se eu não resolvo os meus traumas, as minhas vivências, não adianta cirurgia plástica, não adianta compra no mercado, no shopping, no mercado, enfim, não adianta. Então, é esse equilíbrio, né, que eu preciso passar aqui para vocês, né? E quem me segue e acompanha aí os conteúdos, né, as minhas redes sociais, já estão decorando, né, um pouco esses conceitos aí do que realmente é uma autoimagem saudável, o que realmente é uma autoestima prática, né? Quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, e realmente o conhecimento nos liberta, né? A gente começa a desenvolver consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou alimentando a minha vida diariamente, né? Eu vou compartilhar uma situação com vocês, uma situação muito pessoal minha, tá? Mas eu não tenho problema com isso. É porque às vezes as pessoas precisam de exemplos, né? E nem sempre eu gosto de dar exemplos de pessoas que eu atendi. Pacientes meus, eu nunca dou exemplos. Mas pessoas que eu atendi antigamente, eu também não me sinto muito à vontade. Então, eu prefiro dar minha cara a tapa aqui, porque eu não tenho problema com isso. Eu já fiz cirurgia estética, né? Eu já fiz... foi no ano de... Ó, vou revelar minha idade. Foi no ano de 2006. Eu não tinha minha filha mais velha ainda. No ano de 2006, eu fiz uma cirurgia plástica e eu fiz um implante de mama. Trabalhava que nem louca, fiz maior sacrifício para fazer minha cirurgia, que era meu sonho. E fiz. E eu nunca me arrependi do que eu fiz, porque foi algo natural, não ficou nada extravagante, não fugiu do padrão do meu corpo. E depois que eu amamentei as minhas filhas, eu perdi gordura mamária, né? Então eu teria ficado sem mama se eu não tivesse feito isso. Então eu sempre gostei, nunca me arrependi, sempre foi algo assim que fez bem para mim. Na época, não tinha nem como dizer que eu tinha feito para alguém, porque eu não tinha ninguém naquela época. Foi algo saudável, foi uma decisão para mim, né? Eu quis melhorar a minha relação com o meu corpo, essa história de amor minha com o meu corpo. E tá, e muitos anos se passaram, muitos anos, nossa, até perdi as contas, 2006, gente, me ajudem aí. Psicólogo não é bom de conta, né? A Mai tá aí, pode confirmar, né, a Mai, se esse psicólogo é bom de conta ou não. Enfim, e o fato é que eu fiz essa cirurgia. Muitas coisas assim, passaram, muita água passou aí nessa ponte. Hoje, vocês sabem, eu tenho uma doença grave, eu convivo com uma enfermidade, né, no meu pulmão, que acabou atacando, né, acabou deixando o meu coração enfermo. Então, 15 anos. Obrigada, Clara. Clara, super inteligente. Hoje ela me mandou uns comentários no direct que eu fiquei super feliz. Achei incrível a percepção dela. Mas vamos lá. Hoje eu tenho essa doença, né? Eu tenho hipertensão arterial pulmonar e por causa dessa pressão no meu pulmão, o lado direito do meu coração, ele se esforça muito para mandar sangue para dentro do pulmão. Então, esse lado direito do meu coração, ele é dilatado. Então, isso me traz limitações de vida. E hoje, recentemente, eu comecei a ler a respeito, né? Você sabe que eu gosto de estudar, de ler, enfim. E existe algumas
alguns profissionais, inclusive alguns profissionais respeitados na medicina, que estão levantando a bandeira de que a prótese mamária desenvolve doença autoimune, desenvolve um cansaço crônico, enfim, alguns problemas em mulheres. Gente, não estou falando que isso vai acontecer, tá? Pode acontecer em alguns casos. E no meu caso, todos os sintomas, todas as coisas lá enfim, que eles mencionaram, são sintomas que eu tenho. Eu desenvolvi doença autoimune, e essa doença que eu tenho, ela é de origem autoimune também. Então, hoje, se eu pudesse fazer uma cirurgia para retirar, eu tiraria. Fico pensando assim, eu nunca me arrependi. Mas hoje, se eu tivesse a chance de cortar esse mal e tirar essa prótese, eu tiraria. Mas eu não posso fazer a cirurgia. Eu não posso fazer cirurgia porque qualquer cirurgia gera risco, né, na vida da gente. Ainda mais para quem já tem comorbidade, para quem tem, né. Então, por que eu compartilho essas histórias com vocês aqui, né? Porque hoje a gente às vezes a gente recorre a alguns recursos de estética, vamos dizer assim, quase que extremos, né, que coloca a nossa vida em risco, mas lá na frente, daqui 15 anos, como diz a Clara ali, né, a Kátia também, daqui 15, 20 anos, a gente não sabe o impacto que isso vai ter na nossa vida, né? E aí, valeu a pena? Né? Valeu a pena? Não valeu a pena? Espero que sempre vale a pena, né? Mas nem todas as histórias têm esses finais felizes, né? Agora, eu fico pensando assim, será que eu teria recorrido a esse procedimento se o que eu aprendi sobre beleza fosse algo diferente do que eu aprendi? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada história é uma história. Mas eu trago esses assuntos aqui para você, mulher, mulher amada, né, que me assiste aí, para que você reflita, né? Até que ponto vale a pena a gente buscar essa perfeição e essa satisfação com com o nosso corpo, né? São riscos que precisam ser muito bem avaliados. Eu preciso me aceitar como eu sou, primeiro, para depois buscar outras alternativas mais extremas, né? Se a gente for buscar o significado, né, a etimologia da palavra perfeição, perfeição, ele significa completo, completude, estar completamente cheio, completo. Será que a minha autoimagem é uma coisa que vai me trazer completude? Vai me fazer ser completa? É esse tipo de reflexão que eu tô trazendo para você hoje, né? O que nos torna completas, né? Eu preciso me gostar, eu preciso amar o meu corpo, cuidar do meu corpo, né? E autoestima física, o que envolve a minha autoimagem, não quer só dizer com beleza, com sentir-se bonito, bonita. Tem a ver também com o autocuidado, né? E o autocuidado não é só cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, da minha unha. É eu me alimentar direito, é eu fazer atividade física. Ó, a beleza está na alma, no nosso interior. Exatamente, exatamente. Então, é um conjunto de coisas aí, né? É um conjunto de coisas. Eu preciso me sentir bonita, né? E isso a gente sente na alma, né? Se aceitar, exatamente. E uma coisa que eu até gravei um vídeo no YouTube e eu falei sobre isso, sabe? E eu vou falar aqui para vocês também. Às vezes a gente acha que a gente precisa mudar alguma coisa na gente para a gente se aceitar, né? Mas o processo é exatamente o inverso. Eu primeiro preciso me aceitar. Depois, às vezes, eu até desisto de mudar alguma coisa ou não,
Ou se eu mesmo assim continuo achando que eu preciso mudar alguma coisa, vai ser uma decisão muito mais consistente, vai ser uma decisão muito mais saudável, né? Eu não vou estar buscando obedecer um ideal estético que é imposto pela sociedade em mim. A beleza interior reflete a beleza. Exatamente, Dri. Exatamente. A gente transborda, né? A gente transborda. Mas nem todo mundo se sente assim, né? Porque é legal pensar assim, é bonito pensar assim, mas as pessoas se sentem assim, se sentem, né? Lá no fundo da alma, né? Não sei quem falou alma, acho que foi a Jéssica, né? Será que a gente se sente assim, né? Então, até que ponto a gente tem que obedecer esse ideal estético imposto, né? E sem contar que esse ideal estético, esse padrão que colocam pra gente obedecer, ele é tão cruel com a gente que ele depende da cultura, do lugar que você mora, da época que você mora. Por exemplo, quando eu morei, eu morei em países da Europa, eu morei em outros países da América Latina, né? Na Europa, o que é considerado beleza é uma coisa completamente. As moças nem. A mulherada nem faz unha. E quando faz unha, é uma unha completamente diferente do que a gente faz. Elas saem na rua para trabalhar de uma forma, vamos, não tão. São menos vaidosas que as brasileiras. E lá esse é o padrão. E elas se sentem bem assim, essa é a cultura. E como que era anos atrás, há 50 anos atrás? Né? A gente for pegar pintura, escultura, a gente vai ver, né, que teve uma época que o padrão de beleza eram mulheres mais robustas. Hoje não. Hoje o padrão é mais esquelético ali, né, mais pele e osso. No México, gente, no México, se eu tiver alguma amiga do México aí, por favor, dá um joinha aí. Lá no México, assim, é uma beleza muito mais extravagante, exuberante, né? Eu ia nas reuniões de escola da minha filha, 7h30 da manhã, eu me sentia assim, nossa, né? O que eu tô fazendo aqui? Ainda mais de manhã, que dá vontade de ir de roupão, né? Mas eu não ia de roupão, mas sei lá, às vezes de calça jeans, normal. E elas, 7 e pouco da manhã, parecia que elas estavam indo para uma festa, né? Então, para vocês verem, é cultura, é a época, né? Então, se a gente for ficar tentando obedecer, tentando cumprir com algo que é colocado para nós externamente daquilo que a gente viveu, a gente nunca vai conseguir dar conta disso. Vai ser uma falta sem fim. É como o cachorro que corre atrás do rabo, né? Não tem como a gente dar conta de tanta moda, né? De tanta, literalmente moda, né? Ó, sou apontada por não ser vaidosa. Então, eu até entendo você, eu já tive fases da minha vida também. Eu já tive fases, quando eu comecei a estudar psicologia, eu mergulhei tanto nas questões emocionais e tanto na beleza interior, né, que eu estava tão empolgada em descobrir esse mundo interno de autoconhecimento e com a minha vida espiritual também com Deus, enfim, que eu descuidei completamente, assim, do meu exterior, né? Então, a gente precisa achar um equilíbrio ali, ó. Só porque não sou de muita maquiagem, minha cor preferida não é rosa. A minha filha mais nova também, a cor dela preferida não é rosa, é vermelho, mas não é rosa. Ela é uma criança que nunca gostou de roupa rosa. Gosto é gosto, né? Então, gente, eu acho que a gente precisa começar a ser mais generosas, buscar leveza na nossa vida, buscar leveza com o que a gente permite entrar de externo dentro da gente, né? Que padrões que eu estou escolhendo obedecer?
né? Hoje eu tô arrumadinha aqui, porque eu ia falar de beleza, tudo, mas quem me acompanha nos stories vê que eu pareço de roupão, eu pareço, né? Então, nem sempre a gente vai estar bem para acompanhar aqueles padrões, né? Aqueles ideais. Parece que quando a gente procura seguir isso, a gente vive numa gaiola, a gente vive acorrentada e presas em coisas que são colocadas para a gente, né? Olha que interessante esse dado. O Brasil, ele é o segundo maior país em números de cirurgias plásticas. E, ao mesmo tempo, tem um maior número de casos de ansiedade, de problemas de ansiedade, doenças relacionadas à ansiedade, e o segundo país em números de depressão. Né? Então, assim, é uma coincidência? Podemos correlacionar esses dados, né? Podemos relacionar uma coisa com a outra? Sim, não, tem outras coisas que interferem, né? Que é a cultura, a vulnerabilidade do povo brasileiro, enfim, existe. Eu seria muito simplista se eu fosse generalizar aqui com vocês, né? Mas pelo menos fazer a gente pensar, né? Pelo menos fazer a gente pensar faz. Ó, deixa eu ler esse comentário aqui. Mesmo estando triste por perda e separação, é bom se arrumar mais? Porque estando arrumado, as pessoas olham como se estivesse tudo bem e internamente não está? Então, assim, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou responder, tá? Se eu não entendi direito, me diga, que eu vou procurar responder, tá? Assim, nem sempre que a gente está bem, a gente precisa se arrumar, né? Eu acho que se respeitar e eu sempre defendo da gente conhecer as nossas emoções e respeitar o que a gente está sentindo naquele momento ali, né? Tem dias que eu não vou estar a fim de me arrumar e, e a gente precisa aprender a se acolher, a reconhecer os dias que eu não estou a fim de me arrumar e tá tudo bem, né? E tem dias que me arrumar vai me fazer bem e também tá tudo bem, sabe? São coisas tão relativas, mas são tão importantes e passam pelo autoconhecimento e pelo respeito próprio e pelo autocuidado, né? E a outra pergunta aqui que ela fez embaixo, ó, porque estando arrumada as pessoas olham como se estivesse tudo bem e internamente não está. Às vezes vai, assim, eu não sei se tá querendo passar, né, uma imagem de que tá tudo bem, né? Mas será que quando não tá tudo bem, a gente precisa passar que tá tudo bem? Né? Às vezes no trabalho a gente precisa passar, né? Mas é um equilíbrio aí. Eu acho que é uma questão de autorrespeito aí da gente, né? A gente mulher com a gente mesma. Então, tantos fardos aí a gente já carrega por dia, tantas dificuldades. A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é esposa, a gente tem que segurar tantas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de usar os pratinhos, né? O exemplo dos pratinhos, eu falo disso com os meus pacientes sempre. Sabe aqueles profissionais de circo que ficam, né, com os palitinhos e tem que segurar, né, malabarismo, um monte de pratinho ao mesmo tempo. Quantos pratinhos nós, mulheres, temos que equilibrar? E, ao mesmo tempo, fazer uma comida gostosa, ao mesmo tempo tá cheirosa, linda, maquiada, sem estar cheirando cebola, né? Então, eu acho que a gente entender que não existe um critério universal de padrão de beleza e começar a vivenciar isso todos os dias, eu acho que é um autocuidado, é um amor próprio, isso é viver a autoestima prática, né? A gente entender que a gente não precisa dar conta de tudo sempre, isso é autocuidado e é viver a autoestima prática, né? Outro comentário, eu adoro comentário grandão, assim, vamos lá.
Eu tinha muito esse pensamento quando eu estava mal. Eu procurava ir mais arrumada e sorrir, para não transparecer o que eu sentia, ou até mesmo para tentar me enganar. É, assim, é legal ter essa consciência, né? Eu tô querendo me enganar, ou eu tô querendo fazer um agradinho para mim hoje, né? É, essa consciência do teu corpo, dos seus sentimentos, que você precisa desenvolver, que eu preciso desenvolver, né? Vai ter dias que eu vou estar me enganando. Opa, peraí, será? Ah, não, será que vale a pena? Não, tem dias que eu quero fazer um agradinho. Hoje eu atendi paciente o dia inteiro, hoje eu falei, não, hoje para live eu vou estar mais arrumadinha, hoje eu vou fazer um agradinho para mim. Eu fui lá, prendi o cabelo, que eu tava desgadeada, fiz uma maquiagem, né? Então, é essa sensibilidade com você mesma, de entender quem que eu tô querendo agradar. É a mim? É ao outro? Tô querendo enganar, agradar, né? Ó, não precisamos se apegar muito com a aparência. Sim, sim, por quê? Porque são 3 áreas da nossa vida, né? E obedecer esse ideal estético que é imposto para nós é entender que a vida se resume na autoimagem, como eu estou parecendo ser. E nem sempre o que eu estou parecendo ser é como eu estou me sentindo, é como eu sou, né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar sempre aí entre, né, a saúde física, mental e espiritual. E é o que eu sempre falo para vocês aqui, porque eu sempre vou defender isso, porque é a verdade, né? E assim, gente, comércio para autoimagem vai ter em qualquer canto do mundo. Por que tem muito comércio? Por que o Brasil é dono, não sei se for a maior, uma das maiores indústrias de cosméticos do mundo? Por quê? Porque as pessoas firmam a vida delas nisso. E esquecem que é preenchendo, é de dentro para fora. Eu preencho a minha alma, eu preencho e organizo as minhas emoções, e isso acaba transbordando para fora, né? É essa lógica, não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu me transbordo tanto, eu sou tão feliz com quem eu sou, com a minha comunhão com Deus, com o meu relacionamento com o próximo, com a minha família, né? Eu estou tão bem que eu quero me cuidar. Eu quero, enfim, ir no salão, eu quero, né? Deixa eu ler aqui. Já me enganei muito, estando triste. Aí me arrumava e colocava um sorriso no rosto. Mas no fundo, eu por dentro estava completamente mal e muito ruim. Olha, Cá, eu também, sabe? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Eu não tô aqui para isso, né? Eu acho que é da natureza humana a gente passar por esse tipo de situação, né? Lá no comecinho, antes de 2006, aqui, quando eu falei para vocês, eu trabalhei no Boticário. Já trabalhei como vendedora do Boticário. E tinha muitos dias que eu não estava bem e eu tinha que me maquiar linda e maravilhosamente bem para vender, né? Aquilo lá era o que pagava minha faculdade, aquilo lá era o que, enfim, que me sustentava. E era, enfim, era o emprego que eu tinha naquela época. E era um paradoxo, uma controvérsia dentro de mim, eu estar sorrindo para vender, sendo que eu não estava bem por dentro. Esse é um exemplo. E teve outras vezes que eu também me arrumei para me, sei lá, né, para me sentir melhor comigo mesmo, ou mostrar que eu estava bem para alguém. Mas o importante é a gente saber quem que é a gente na fila do pão. E a gente começa a descobrir isso conforme a gente vai aprendendo. E o que a gente está fazendo aqui hoje é aprender. Nós estamos aprendendo sobre autoimagem, sobre a constituição
real da autoestima, de uma autoestima prática. Ela não pode ser só firmada no exterior, senão ela é vento. Ela não dura, ela não satisfaz. É aquele efeito Cinderela, efeito salão, que eu sempre falo aqui. Que é gostoso, é lindo, maravilhoso, mas tem horas para acabar. Né? Tem tempo determinado. Então, para a gente se sentir completa, bem, a gente sempre tem que lembrar, né, que eu preciso alimentar essas 3 áreas da minha vida. Eu preciso alimentar essas 3 áreas da minha vida, e quando eu começo a alimentar isso e tomar consciência disso, eu percebo que o que vendem, literalmente, da beleza, é um padrão, é um ideal estético que eu nunca vou atingir. Gente, quem aqui não comprou batom por catálogo? A gente compra batom, esmalte por catálogo. Eu não vou falar as marcas aqui, mas se bem que eu já falei uma, né? Quem que nunca comprou coisa aí de Avon Natura? Vou falar. De Avon Natura por catálogo. E quando chegou na gente não fica a mesma coisa. Quem nunca? Porque a gente está olhando uma imagem que não é a gente, não é nosso tom de pele. Não é a gente. A gente se encanta por algo ali. Não, na verdade, a pessoa não está vendendo batom, está vendendo a imagem da modelo. Ah, Jéssica, verdade. A gente olha ali, né, sei lá, uma máscara no olho azul. Eu não tenho olho azul, eu tenho olho marrom, olho castanho. Né? Então, a gente precisa começar a se libertar disso. Sair dessa gaiola da moda que prenderam a gente desde que a gente é pequenininha. E mais, eu acho que mulher, a gente tem obrigação com mulher, né? Conforme a gente vai saindo dessa gaiola e dessas imposições que a sociedade coloca em cima da gente, desse ideal estético que a gente tem que cumprir, a gente precisa ajudar a libertar quem a gente ama também, né? As nossas amigas, as pessoas que a gente ama, né? Coisa boa, eu sempre falo que coisa boa a gente não segura pra gente, né? Ó, temos muitos padrões de beleza, mas também tem muitos de comportamento, de como agimos. Muitas vezes não estamos bem e, particularmente, fico um pouco mais retraída e as pessoas não aceitam. Sim, sim, é exatamente isso. Aqui entra um pouco, né, na questão de retraída, né, entra a questão de personalidade, né, se você é mais extrovertida, introvertida, e as pessoas medem os outros com a régua delas, né, o extrovertido, ele reabastece as energias dele no social, convivendo com muitas pessoas, e o introvertido reabastece as baterias sozinho, lendo um livro, quietinho, né, mais recluso. E qual que é o certo? Qual que é o certo? O certo é o que vai encaixar em você. Se você é uma pessoa extrovertida, você precisa de pessoas. Se você é mais quietinho, e é esse respeito, né? É esse respeito que a gente precisa ter aí para com o outro, de aceitar tanto o interior quanto o exterior, né? Ó, verdade, comprei um batom da Avon de 16 horas, mas não dura. Ai, gente, pausa pra risada. Ai, eu me parto de rir. Eu não me aguento. Às vezes, né, sai essas coisas. Eu não tô falando mal, né, da Avon, da Natura, nem do Boticário, né? Pelo contrário, eu tenho muita gratidão pela empresa que eu trabalhei. Eu acho que naquela época da minha vida foi algo, né, muito importante, foi que me sustentou, foi um trabalho honesto, foi, enfim, né, que me ajudou a pagar meus estudos e tal. Mas às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente acha que é aquilo e não é bem aquilo,
né? Então, e a gente vive num automático da vida e esquecemos de contestar aí, né? De questionar. Essa cor realmente vai ficar no que... Vai ficar do jeito que o catálogo está dizendo que vai ficar? Né? Mas é isso, eu acho que a reflexão foi feita, né? Eu acho que o importante aqui é a gente não seguir esse padrão que é imposto. O importante aqui é a gente entender que nós precisamos encontrar os nossos ideais de beleza, né? Se tem uma dica aqui que eu posso deixar para vocês hoje, encontre em você o que é o seu padrão de beleza. No que se encaixa de acordo com a tua história de vida. Precisa, de acordo com o que você viveu. Precisa fazer mudança para você se sentir melhor? Ótimo. Você está bem resolvido com isso? Ótimo. Mas é uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer, né? Estamos medindo a nossa felicidade apenas pelo nosso exterior, né? E esquecendo que é uma mescla ali, é o nosso interior com o nosso, né? O nosso interior e o nosso exterior precisa conversar. Se o interior com o exterior está conversando, tá ótimo, né? Tá, Fran, e como é que eu começo a me olhar no espelho e me aceitar um pouco mais? Você falou que eu preciso perceber mais as 3 áreas da minha vida, porque eu sou mente, corpo e espírito, não adianta eu pensar só no exterior. Tá, eu entendi. Mas como é que eu começo a gostar mais da parte exterior? Porque na parte interior eu tô ok, né? Eu tô legal, tô fazendo minha terapia, tô buscando autoconhecimento, mas ainda assim eu acho que poderia me sentir um pouquinho melhor com a maneira como eu me vejo no espelho. Espelho, espelho meu. Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui hoje, e é dicas no sentido de precisa ser testado. Pode ser que uma receita não sirva para todo mundo, e você só vai saber se você testar, né? Não é nada perigoso que precisa ter um adulto por perto. Mas a dica que eu deixo aqui, e que funciona, geralmente funciona, é você começar a destacar em você algo que você goste. É impossível você não gostar de nada, 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 nada em você, né? Se você acha que você tem uma perna bonita, porque é uma perna mais grossa, usa algo que favoreça a tua perna. Ou se é fina, comece a destacar nisso, né? Comece a se apaixonar por essa parte de você. Porque depois que você entra nesse movimento dessa relação de amor com você, você vai descobrindo outras partes para se apaixonar em você, né? E isso tende a melhorar. Quando a gente dá muita ênfase numa coisa, a gente tem uma tendência humana de generalizar aquilo. Ai, eu tenho cabelo assim, a minha pele assada, blá, blá, blá. Se eu fico muito nisso, eu tenho uma tendência de generalizar. Ah, eu sou feio, eu sou horrível, né? E não é. Às vezes é um detalhe, às vezes é uma coisa ou outra. Isso serve para as coisas positivas também, né? Então, essa é uma dica simples, e eu gosto de dar dicas simples, dicas que sejam palpáveis e que vocês consigam colocar na vida de vocês e praticar, né? Para vocês verem resultado e transformação. Porque se vocês não praticarem e não verem transformação na vida de vocês, para mim não adianta estar aqui, né? Não tem sentido. E a gente falou de sentido aqui no começo da live, né? Então é isso, minha gente. Eu acho que muitas perguntas sobre o que é belo, sobre padrões, sobre imposições, sobre gaiolas. Muitas reflexões foram colocadas aqui hoje, hein? Eu acho que vale a pena a gente passar tempo nesse assunto. Pensar sobre isso. Eu estou alimentando as 3 áreas da minha vida, eu estou me preocupando só com a minha beleza, com a minha estética, tá bom? Dri, obrigada.
Obrigada, Adri, obrigada, Ismênia, obrigada a todo mundo que participou mais uma vez, né? Agradeço de coração, como eu comecei a live falando hoje, eu gosto da energia de vocês, me faz bem estar aqui toda terça-feira com vocês. E eu peço também que vocês compartilhem, que vocês não segurem bênção com vocês. Vamos ajudar outras mulheres também saírem da gaiola delas. Tá bom? Beijo no coração de cada uma de vocês e a gente se vê novamente terça-feira que vem aqui às 7 da noite. Beijo!